Olá, eu sou Marcelo Rocha e o que eu vou te contar nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro econômico do Brasil. Porque enquanto você estava preocupado com o preço do arroz no mercado, com a conta de luz, com o boleto que não cabe no salário, o presidente Lula desembarcou em Nova Delhi com a maior comitiva empresarial da história do país. E o que aconteceu lá pode significar bilhões de dólares entrando na economia brasileira nos próximos anos. Mais do que isso, pode ser o momento em que o Brasil deixa de ser refém das decisões malucas de Donald Trump e passa a jogar em outro tabuleiro, um tabuleiro onde nós temos cartas muito boas na manga. Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar não só o que foi combinado, mas por que isso importa para a sua vida, para o seu bolso, para o seu filho que talvez trabalhe numa mineradora em Goiás daqui a 5 anos, sem nem saber que essa viagem existiu. Vamos começar pelo básico, porque muita gente ouviu falar da cúpula de inteligência artificial na Índia e achou que era só mais um evento diplomático de papo furado. Não é. A cúpula reuniu cerca de 40 mil participantes de 50 países em Nova Delhi, com líderes das maiores empresas de tecnologia do planeta: Microsoft, Google, OpenAI, Anthropic, DeepMind, NVIDIA, todas presentes. E pela primeira vez na história, um presidente brasileiro compareceu a um evento global de alto nível sobre inteligência artificial. Só esse detalhe já diz muita coisa. O Brasil sempre foi tratado como um país de commodities, de soja, de minério, de café. E agora, pela primeira vez, a gente senta na mesa onde se discute o futuro da tecnologia que vai moldar as próximas décadas da humanidade. Lula discursou na plenária de alto nível, criticou as Big Techs, defendeu um equilíbrio maior na governança da inteligência artificial. E o Brasil, junto com o Japão, acabou copresidindo um grupo de trabalho durante o encontro. Isso é protagonismo, gente. Isso não é figuração. Mas o evento da inteligência artificial era só a porta de entrada. O prato principal dessa viagem foi outro. Lula levou para a Índia a maior delegação empresarial já montada na história diplomática brasileira. 10 ministros, 315 empresários, executivos de 260 companhias, gente do agronegócio, da mineração, da defesa, da tecnologia, da saúde, da indústria farmacêutica. Tudo isso numa única viagem. E o resultado não foi pouca coisa. Foram assinados 11 acordos governamentais entre Brasil e Índia, mais 10 instrumentos de cooperação entre empresas dos dois países, cobrindo áreas como minerais críticos, saúde, tecnologia, defesa, biocombustíveis, parcerias industriais. Foi inaugurado um escritório da Apex Brasil em Nova Delhi, que é a agência brasileira responsável por promover exportações e atrair investimentos. E o mais importante, ficou definida uma meta comercial ambiciosa. O primeiro-ministro Narendra Modi propôs que o comércio bilateral chegue a 20 bilhões de dólares até 2030. Lula foi além. Ele disse que acredita que esse número pode chegar a 30 bilhões. Para você ter uma ideia do tamanho disso, o comércio entre Brasil e Índia em 2025 foi de 15 bilhões de dólares, que já tinha sido um crescimento de 25% em relação ao ano anterior, o maior patamar já registrado entre os dois países. Ou seja, a meta é dobrar o comércio em menos de 5 anos. Agora você pode estar pensando, tá, Marcelo, mas por que tudo isso? Por que essa corrida toda, essa pressa, essa comitiva gigantesca? E aqui entra o assunto que ninguém quer falar com todas as letras, mas que é o motor de tudo isso. O nome desse motor é Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, desde que assumiu pela segunda vez, transformou a política comercial americana numa espécie de roleta russa. Ele aplicou, retirou, reaplicou, ameaçou, suspendeu, voltou a impor tarifas sobre dezenas de países. E o Brasil ficou no grupo mais punido dessa história toda. Em julho de 2025, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, a maior alíquota aplicada a qualquer país do mundo, mais alta que a imposta à China, ao México, ao Canadá, à Síria, à Suíça. E o motivo oficial dessa taxação foi explicitamente político. Trump vinculou a tarifa ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, chamando o processo de caça às bruxas,
e ainda tentou interferir em decisões do judiciário brasileiro. Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, classificou o caso como um exemplo especialmente claro da ilegalidade da ofensiva tarifária de Trump. O impacto foi imediato. O dólar saltou para R$ 5,60. O Ibovespa recuou. Setores como café, carne bovina, minério de ferro, petróleo, aeronaves da Embraer foram atingidos em cheio. Só em café, o Brasil tinha exportado quase 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos em 2024, representando 16,7% de todo o café exportado pelo país. A carne bovina são outros 1,6 bilhão de dólares. E tudo isso, da noite para o dia, ficou 50% mais caro para o comprador americano. Só que Trump é Trump, e o próprio mercado americano começou a chamar ele de TACO, que é uma sigla em inglês para Trump Always Chickens Out, ou seja, Trump sempre amarela. Porque ele impõe uma tarifa, o preço sobe, os consumidores americanos reclamam, as empresas pressionam e ele recua. Aconteceu com a União Europeia, aconteceu com a China, aconteceu com dezenas de países. No caso do Brasil, em fevereiro de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a legislação usada por Trump não permite a criação unilateral de tarifas por conta do executivo. Na prática, isso derrubou boa parte do tarifaço. E semanas depois, o próprio governo americano começou a criar uma lista de 694 exceções, que fez a tarifa efetiva cair de 50% para alguma coisa entre 29% e 31%. Mas aqui está o ponto que ninguém pode esquecer. E é nesse ponto que a viagem de Lula para a Índia começa a fazer sentido. O problema não é o valor da tarifa hoje. O problema é a imprevisibilidade. O Brasil não pode planejar a sua economia, não pode atrair investimento de longo prazo, não pode construir uma estratégia industrial séria se a cada 6 meses o presidente americano muda de ideia sobre o que vai taxar e o que não vai. E isso vale para todo mundo. A Índia também foi colocada por Trump no grupo das tarifas de 50%. Depois negociou, conseguiu reduzir para 18%. Mas amanhã pode subir de novo, pode cair para 0%, pode explodir para 75%. Ninguém sabe. Então o que os países sérios do mundo estão fazendo é o seguinte: diversificando, procurando parceiros confiáveis, construindo alianças novas que não dependam exclusivamente do humor de um homem que governa a Casa Branca. E é exatamente isso que Brasil e Índia estão fazendo juntos. Agora deixa eu te explicar por que essa aliança faz tanto sentido, porque isso não é só sobre fugir do Trump. A Índia tem 1,45 bilhão de habitantes, 6 vezes a população do Brasil. É a 5ª maior economia do mundo, caminhando para ser a 3ª nos próximos anos. É uma democracia, é membro do BRICS junto com o Brasil e é um mercado gigantesco, com uma classe média emergente que está crescendo num ritmo absurdo. O Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, disse uma coisa muito importante antes da viagem. Se me perguntarem onde está o maior potencial de crescimento do comércio exterior do Brasil, eu respondo sem medo de errar: Índia. E ele tem razão. Porque hoje, apesar desses 15 bilhões de dólares de comércio em 2025, o Brasil ocupa apenas o 10º lugar entre os destinos de exportação para a Índia. Ou seja, tem muito espaço para crescer. E o que o Brasil vende hoje é basicamente o de sempre: petróleo bruto, açúcar, óleos vegetais, minério de ferro, commodity pura. A partir daqui, o objetivo é diversificar essa pauta, vender produtos com mais valor agregado, fazer parcerias industriais, abrir caminho para a Embraer vender mais aviões, para a indústria farmacêutica brasileira trabalhar junto com a indiana, que é uma potência mundial em medicamentos genéricos. Uma das coisas mais concretas que saíram dessa viagem foi a parceria entre a Embraer e a multinacional indiana Adani Defense and Aerospace. Isso significa aviões brasileiros sendo montados ou operados em parceria com empresas indianas. Um mercado que pode se abrir para dezenas, talvez centenas de aeronaves nos próximos anos. E no setor de defesa, a Índia tem um orçamento militar que cresce todo ano. Ela precisa modernizar suas forças armadas.
E o Brasil tem tecnologia militar competitiva em áreas específicas. Outro avanço importante foi o acordo que estendeu a validade dos vistos de negócios e turismo entre os dois países de 5 para 10 anos. Parece um detalhe pequeno, mas não é. Isso facilita demais a vida de empresário, de turista, de estudante, de pesquisador. Cria fluxo. E fluxo é o que transforma comércio de papel em comércio de verdade. Mas o assunto mais estratégico, o que realmente coloca o Brasil no centro do tabuleiro geopolítico mundial, é o tema das terras raras e dos minerais críticos. E aqui, meu amigo, eu preciso que você preste atenção de verdade, porque isso pode ser o maior ativo estratégico que o Brasil tem para os próximos 20, 30 anos. Terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos com propriedades únicas, que são fundamentais para praticamente toda a tecnologia moderna. Seu celular tem terras raras. Seu carro elétrico tem terras raras. As turbinas eólicas que geram energia limpa têm terras raras. Os chips dos computadores têm terras raras. Os sistemas de defesa mais avançados do mundo, os mísseis, os satélites, os drones, todos dependem de terras raras. E hoje, mais de 90% do refino desses minerais no mundo é controlado por um único país, a China. Pequim descobriu há anos que esse era um trunfo estratégico e passou a usar as terras raras como arma de pressão. Quando quer punir um país, reduz a exportação. Quando quer pressionar nos Estados Unidos, ameaça cortar o suprimento. E é aqui que o Brasil entra em cena. Segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Brasil tem 21 milhões de toneladas de óxidos de terras raras em reservas, o equivalente a 23% das reservas mundiais conhecidas. A segunda maior reserva do planeta, atrás apenas da China. Estão todas lá, no Brasil, debaixo do chão, esperando ser exploradas. Em Minas Gerais, em Goiás, no Amazonas, na Bahia, no Espírito Santo. A cidade de Minaçu, em Goiás, já tem a primeira mina comercial em operação, a mineração Serra Verde, que começou a produzir em 2024. E para você entender o tamanho da riqueza que está em jogo, só a descoberta recente de novas reservas em Roraima, no complexo minerário Barreira, indica concentrações até 6 vezes maiores do que as da China em determinados pontos. 6 vezes. O Instituto Brasileiro de Mineração estima que só o setor mineral brasileiro vai receber 100 bilhões de reais em investimentos entre 2025 e 2029. 100 bilhões de reais. E isso é só o começo. O problema é que, apesar de ter 23% das reservas, o Brasil produz hoje menos de 1% das terras raras do mundo. Por quê? Por falta de tecnologia de separação e refino, por falta de legislação moderna, por falta de investimento em beneficiamento local. O que o Brasil exporta hoje, na maior parte, vai em forma de concentrado bruto para a China, que refina, agrega valor e revende para o mundo ganhando muito mais dinheiro. Esse é o jogo que o governo Lula quer mudar. E a parceria com a Índia é peça fundamental nessa estratégia, porque a Índia também quer se livrar da dependência da China nas terras raras. Ela precisa desses minerais para suas próprias indústrias de tecnologia, de defesa, de energia limpa. Então, Brasil e Índia podem trabalhar juntos em tecnologia de refino, em joint ventures de mineração, em construção de plantas industriais. Um dos acordos assinados em Nova Delhi foi exatamente sobre cooperação em minerais críticos. E aqui tem um detalhe que o New York Times publicou em março de 2026 e que poucos brasileiros perceberam. Os Estados Unidos tentaram forçar um acordo bilateral exclusivo com o Brasil para a exploração desses minerais. Enviaram uma proposta em fevereiro, tentaram organizar um fórum em São Paulo com empresas de mineração. E o governo Lula simplesmente não foi, não participou. Porque a estratégia brasileira é outra. É não ficar refém de ninguém, nem da China, nem dos Estados Unidos. É negociar com múltiplos parceiros, manter autonomia, exigir que a exploração venha acompanhada de desenvolvimento industrial dentro do país. Ou seja, não vamos só tirar o minério do chão e mandar para fora. A gente quer a cadeia produtiva completa, refino, fabricação, exportação de produto acabado. Essa é uma mudança de mentalidade histórica. O Brasil sempre foi país de exportar matéria-prima barata e importar produto caro. Agora a gente está dizendo, não,
A riqueza vai ser processada aqui, o valor agregado vai ficar aqui, os empregos vão ser gerados aqui. Vamos falar também do acordo Mercosul-Índia, que ganhou força depois dessa viagem. Isso é uma negociação que se arrasta há anos. Desde 2004, tem um acordo de preferência tarifária em vigor que cobre poucos produtos. O que se discute agora é uma ampliação, quase uma espécie de tratado de livre comércio entre o Mercosul, que inclui Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a Índia. O próprio ministro do Comércio da Índia, durante a visita de Lula, mencionou explicitamente que a ampliação desse acordo é uma prioridade para a Índia, que está fechando acordos semelhantes com a União Europeia e com o Canadá. Se isso sair, pode ser o maior acordo comercial da história do Brasil, abrindo acesso a um mercado de quase 1,5 bilhão de consumidores com tarifas reduzidas ou zeradas. Agora deixa eu fazer algumas hipóteses, porque análise sem hipótese é jornalismo de agência. Eu acredito que o que estamos vendo aqui é o nascimento de uma nova arquitetura do comércio mundial. Durante décadas, o comércio global girou em torno dos Estados Unidos e da Europa, com a China entrando no jogo a partir dos anos 2000. Agora, com a instabilidade americana e com as tensões crescentes entre Washington e Pequim, o chamado Sul Global, que inclui países como Brasil, Índia, África do Sul, Indonésia, México, está começando a construir suas próprias rotas comerciais. E essas rotas não passam necessariamente pelo norte. Brasil e Índia comerciando diretamente, sem precisar pedir licença para ninguém, sem depender de bancos americanos, talvez até usando moedas próprias em vez do dólar. Isso é revolucionário. Dentro do BRICS, já se discute há anos a criação de sistemas de pagamento alternativos, uma moeda comum de referência, bancos de desenvolvimento próprios. Tudo isso está avançando em silêncio, longe das manchetes. Uma segunda hipótese que eu levanto é que o governo Lula está apostando tudo numa estratégia de autonomia estratégica. Quando ele disse na Índia que não veio para discutir a divergência, veio para discutir a confluência, e que o acordo do Modi com os Estados Unidos é problema do Modi, assim como o acordo dele com os americanos é problema dele, Lula está mandando uma mensagem clara. Brasil não é peão de ninguém. Não vai escolher lado na briga entre China e Estados Unidos. Vai negociar com todo mundo. Vai defender seus interesses. Vai construir alianças onde faz sentido. E isso é uma ruptura com décadas de política externa brasileira que sempre oscilou entre um alinhamento automático com os Estados Unidos ou com o bloco ocidental. Agora a gente joga no meio, como a Índia joga, como a Turquia joga, como a Indonésia joga. A terceira hipótese, e essa eu acho a mais interessante, é que nós estamos vivendo o início do século asiático de verdade. O Brasil sempre olhou para a Europa e para os Estados Unidos como referência. Agora, de repente, as oportunidades reais estão na Ásia. A Índia cresce mais rápido. A China continua sendo nosso maior parceiro comercial. A Coreia do Sul, aonde Lula foi depois da Índia, movimentou 10,8 bilhões de dólares em comércio com o Brasil em 2025. O Japão também é parceiro estratégico. Indonésia, Vietnã, Filipinas, todos mercados em expansão. O Brasil do futuro, aquele que vai crescer de verdade, vai vender para a Ásia. E isso muda tudo. Muda a geografia do nosso comércio, muda a localização dos nossos portos prioritários, muda o perfil dos nossos diplomatas, muda até os idiomas que os brasileiros vão estudar. Daqui 10 anos, falar mandarim ou hindi pode ser tão valorizado no mercado de trabalho quanto falar inglês é hoje. Mas e o brasileiro comum? Como tudo isso afeta a vida de quem está no sofá de casa assistindo esse vídeo? Olha, de várias formas, e algumas bem concretas. Primeiro, no emprego. Se o setor de terras raras decolar como se espera, são dezenas de milhares de empregos diretos em mineração, refino, logística, engenharia. Já existe o LabFab ITR do Senai em Lagoa Santa, Minas Gerais, que é o primeiro laboratório fábrica de ímãs permanentes do Hemisfério Sul. Capacidade ainda pequena, só 10 toneladas por ano, mas é o início de uma cadeia produtiva que pode ser bilionária. O BNDES e a FINEP lançaram uma chamada pública de 5 bilhões de reais para investimento em transformação de minerais estratégicos. Isso vira fábrica, vira pesquisa, vira emprego,
vira salário no fim do mês para milhares de famílias. Segundo, no preço das coisas. A diversificação comercial significa menos dependência do dólar, menos volatilidade cambial, menor risco de surpresa com o embargo americano. Quando Trump anunciou a tarifa de 50%, o dólar saltou para 5,60. Imagina o impacto disso no preço da gasolina, do pão, do feijão, de tudo que tem insumo importado. Um Brasil com parcerias múltiplas, vendendo para a Ásia, para a África, para a América Latina, para a Europa, é um Brasil com câmbio mais estável, com inflação mais controlada, com preços de mercado mais previsíveis. Terceiro, no acesso à tecnologia. A Índia é a maior fabricante mundial de medicamentos genéricos. Produz 20% de todos os genéricos do planeta. Parceria com a indústria farmacêutica indiana pode significar remédios mais baratos para o Sistema Único de Saúde, tratamentos de câncer mais acessíveis, vacinas produzidas em escala aqui no Brasil. A Fiocruz já tem parcerias com laboratórios indianos. Isso pode se expandir muito. Quarto, no turismo. A extensão do visto de 5 para 10 anos é um convite aberto para a classe média indiana visitar o Brasil. E a classe média indiana tem hoje umas 400 milhões de pessoas. Se uma fração pequenininha dessa gente começar a vir para o Brasil de férias, para fazer turismo de negócios, para estudar português, isso movimenta a hotelaria, aviação, gastronomia, artesanato, toda uma cadeia que emprega muita gente nas cidades turísticas. Quinto, no custo dos produtos tecnológicos. Quando o Brasil tiver uma cadeia completa de terras raras, com refino e fabricação de componentes, o celular pode ficar mais barato, o carro elétrico pode ser produzido aqui, as turbinas eólicas podem ser nacionais. Isso significa produto mais acessível para o consumidor brasileiro e menos dependência de importação. Agora, eu quero ser honesto com vocês, porque análise boa não é só otimismo. Existem riscos sérios nesse caminho. O primeiro é a capacidade de execução do próprio Brasil. A gente tem um histórico de começar projetos ambiciosos e não terminar. A Serra Verde, em Goiás, produz menos do que a capacidade instalada. O licenciamento ambiental pode levar até 16 anos para um projeto de mineração, o que é uma eternidade. O Código de Mineração Brasileiro é de 1967, feito numa época em que carro elétrico nem existia. Sem reforma legal, sem agilidade burocrática, sem planejamento industrial sério, a gente corre o risco de repetir o que aconteceu com o nióbio, onde temos 94% das reservas mundiais, mas ainda assim não conseguimos extrair o valor real desse ativo. O segundo risco é a pressão externa. Como o New York Times mostrou, os Estados Unidos não vão ficar parados vendo o Brasil se aliar cada vez mais com a Índia e com o bloco asiático. Vão tentar influenciar, vão oferecer acordos, vão pressionar, talvez voltem com tarifas, talvez usem outros instrumentos. A China também não vai ficar satisfeita se o Brasil virar um fornecedor alternativo de terras raras que enfraquece o monopólio dela. Pequim tem instrumentos econômicos poderosíssimos para pressionar o Brasil. Somos dependentes dela em várias áreas. Navegar entre essas duas potências sem se queimar vai exigir uma diplomacia sofisticadíssima. O terceiro risco é político interno. O Brasil está polarizado. Toda política externa vira arma eleitoral. E nada garante que o próximo governo vai continuar essa estratégia. Se em 2027 assumir um presidente que volte para o alinhamento automático com os Estados Unidos, todo esse esforço de construção pode ir por água abaixo. Para que uma estratégia de autonomia estratégica funcione, ela precisa de continuidade de 20, 30 anos, atravessar vários governos, virar política de Estado. E o Brasil, historicamente, tem dificuldade com isso. Para fechar, eu quero deixar uma reflexão. A viagem do Lula à Índia foi muito mais do que uma agenda diplomática, muito mais do que foto oficial, muito mais do que discurso em cúpula internacional. Foi o sinal mais claro dos últimos anos de que o Brasil está tentando se posicionar para o mundo que está nascendo, não para o mundo que já foi. E o mundo que está nascendo é multipolar, é asiático, é tecnológico, é dependente de minerais estratégicos, é menos dependente do dólar, é mais competitivo, é mais imprevisível. Nesse mundo, quem tem 23% das reservas mundiais de terras raras,
94% do nióbio, um território gigantesco, uma democracia consolidada, uma agricultura competitiva e uma base industrial razoável têm cartas muito boas para jogar. A questão é se o Brasil vai saber jogar essas cartas, ou se vai deixar elas caírem no chão, como já aconteceu tantas vezes na nossa história. As próximas eleições, os próximos acordos, os próximos investimentos vão dizer. Mas que a janela está aberta, está. E quem sabe, meu amigo, daqui a 10 anos a gente olhe para trás e lembre dessa viagem de fevereiro de 2026 como o momento em que tudo começou a mudar. Eu sou Marcelo Rocha e até a próxima.